Bom, boa noite. Esse é o sistema de registro de chamadas, trabalho final da matéria da disciplina Prática Profissional, do curso ODS, da Mackenzie. Esse sistema foi desenvolvido usando o Node, com a Express e o banco de dados MongoDB, utilizando o Mongoose como conexão. O sistema está hospedado no Heroku, né, disponível 24 horas. Ele foi projetado para registrar chamadas na sala de aula de uma escola. Inicialmente, um sistema desse tipo estaria integrado a um ambiente maior de toda a escola. Mas como ele está isolado, então foi necessário criar partes dele para criar usuários, turmas, alunos. Esses itens aqui naturalmente seriam parte do banco de dados de uma escola. Então a parte que naturalmente seria implementada seria só o módulo de chamadas. Mas na falta desses componentes foi necessário criar essas partes aqui. O sistema foi pensado originalmente para minimizar erros de entrada. Então boa parte da verificação foi feita no front-end. As entradas foram muito limitadas para poder não deixar campo aberto de livre digitação. Sempre foi deixado o mínimo possível. As rotas foram protegidas, né? Cada usuário, cada perfil, existem dois perfis de usuário na verdade, que é o de secretaria e professor. O perfil de secretaria ele permite criar usuários, turmas, alunos, e o perfil de professor não pode criar nada disso. O perfil de professor ele só pode simplesmente realizar a chamada, registrar a chamada de presença dos alunos no sistema. Então aqui, ao logar no sistema, utilizando uma conta de perfil de secretaria, o usuário será naturalmente direcionado para a tela de usuários. Aqui ele pode criar um novo usuário. Vamos criar um usuário do tipo Júlia. A matrícula está aberta porque poderia ser um campo sequencial, mas aqui depende da escola qual a estrutura de campo vai utilizar. Eu utilizei uma sequência com duas letras para indicar a unidade. O primeiro número indicando que é funcionário e uma sequência numérica. Um e-mail fictício. Aqui, se o esquecer de colocar o formato correto, o campo vai criticar. Por exemplo, aqui eu vou colocar uma senha, deixar aqueles campos em aberto, e o sistema critica. Isso aqui precisa ser e-mail, então precisa colocar uma entrada aqui com formato de e-mail. Tentar criar, ele critica que não foi marcado um perfil, então eu preciso escolher um perfil. Então eu vou escolher para a Júlia um perfil de professor. Pronto, criei um usuário. Agora as turmas estão cadastradas utilizando um código, um turno, uma descrição e um professor. Eu vou criar uma outra turma utilizando agora a professora Júlia. Essa turma aqui vai ser a nona A, vai ser o nono ano letivo. Aqui a descrição, porque algumas turmas a partir do fundamental é turma única, mas a partir do ginásio as turmas são divididas por matérias. Aqui um turno, e aqui já aparece o professor. Aqui no usuário ele só escolhe os usuários cadastrados com perfil de professor. Então vou colocar a Júlia como professor, e aqui a quantidade de dias aulas letiva para turma. Então aqui eu vou cadastrar uma quantidade pequena para efeito de teste, porque isso vai ter impacto nas chamadas. Isso vai comparar esse campo com a quantidade de faltas. Quando a quantidade de faltas ultrapassa 30% desse valor, é disparado um alerta. Pronto, criei a turma 9A. Está aqui, professora Júlia. Alunos. Quando criamos novo aluno, ele apresenta aqui um campo para o nome. A data de nascimento está no formato já prefixado, não tem como
tem entrada livre para evitar erros. Pronto, 3 de maio. Uma matrícula, também seguindo a mesma sequência numérica. Uma série, que eu vou colocar aqui uma nona série, e aqui a turma. Bom, as turmas cadastradas aparecem aqui. Então só vai ser a turma 9. Aqui aparece o nome dos responsáveis. Dois responsáveis. E vou colocar aqui para efeito de preenchimento de campo. Pronto, criamos o aluno. Aqui nesse momento aparece toda a relação dos alunos que estão criados, as turmas, e aqui a opção de excluir o aluno. Aqui tem a opção de sair, né, já que o perfil de secretaria executa essas tarefas. Vamos sair e logar como professor. Nesse momento aqui, se eu tentar acessar uma rota de professor, o sistema vai me criticar dizendo que eu não posso acessar porque é preciso ter perfil de professor, e a Marina utiliza um perfil de secretaria. Então vamos sair daqui e vamos entrar agora com um perfil de professor. Vamos logar com a professora Maria. Nesse momento o sistema já reconhece o perfil do usuário e direciona para a tela onde aparecem as turmas registradas para a professora Maria, que é a turma 5A e 6A. Nesse momento aqui ela seleciona uma turma, aparece a relação dos alunos, aqui seleciona a frequência do aluno, que pode ser presente, ausente ou afastamento legal, atestado médico, e clica em registrar chamada. Esses dados são enviados para o banco, onde é montado um objeto com a turma, a data e um campo com outro objeto que armazena as matrículas e o status, né, presente, ausente ou atestado, e é feita a verificação. Mas no momento essa verificação está sendo feita, mas não está mandando e-mail, porque não foi possível configurar um provedor de e-mail para disparar e-mail automático por questão de segurança. Os provedores estão levantando barreiras de segurança, não permitem mais facilmente utilização em aplicativos de baixa segurança, utilizar transmissão de e-mail. As opções que encontramos foi adquirir um domínio ou contratar um serviço em dólar, o que também se torna aí surreal. Então o sistema deveria avançar nesse momento, mas ele está fazendo um log, está registrando, contabilizando essas chamadas. Então aqui no momento, se fizermos alguma sequência de chamadas, pronto, já aconteceu. Há alunos com acesso falso. Então ele já criticou que existe aluno. Nesse momento essa captura iria disparar um e-mail, mas não foi possível configurar. Então esse sistema vai ficar pendente de futuramente, quando houver um domínio próprio, fazer uma configuração de e-mail. Então podemos sair daqui, lembrando que a Maria está com a turma 5A e 6A. Agora vamos logar com o professor João. E aparece as turmas 7B e 8B, que são as turmas em que ele é professor. E aparece outros alunos e a opção de registrar chamada. Então esse é um sistema simples, né? Não foi possível completar todas as funções que estava destinado por falta de um domínio mesmo para se enviar e-mail, mas está funcional, perfeitamente funcional, armazenando os dados no Atlas, Mongo Atlas, né, que é uma base de dados do MongoDB, online, então confiável, disponível 24 horas. Então é esse o sistema.